E aí nós entramos no cerne desse problema do não julgueis. Hoje, as pessoas pensam o contrário do que é a moral tradicional em relação a não julgueis. Não julgueis significa o seguinte, na visão tradicional geral, da moral ocidental no geral. E que é a moral ocidental? Eu quero dizer uma moral universal, não quero me referir só ao ocidente. Até porque Confúcio, por exemplo, que é chinês, concordaria com 90% assim, do que a gente chama de moral ocidental. Sou um grande fã dele, por sinal. Então, quando a gente fala da visão moral tradicional, não julgueis, e aí, obviamente, isso é um ensinamento cristão, não é um ensinamento distinto da moral cristã, né? É o próprio, tanto que estou citando o Evangelho. Significa você ter muito claro o que é o certo e o errado, e você ter uma abertura para o perdão das misérias pessoais, permitindo assim o arrependimento individual das pessoas e, portanto, a conversão das pessoas. É isso que quer dizer não julgueis. Não julgueis, logo depois ele fala, né, que você está, quando você pede, não julgueis para não ser julgado, porque você vai ser julgado com a medida, com a régua com a qual você julga os outros. Então, fala a passagem muito famosa, vem logo depois, que é aquela, se você tem uma farpa no olho, né, o outro tem uma farpa no olho, daí você ataca ele, só que você tem uma trava no olho, um pedaço de madeira maior, né, no seu olho, e ele tem um pequeno, então você está atacando ele por uma coisa sem olhar os seus próprios vícios. Mas, e aqui é muito parecido até com aquilo que o Confúcio fala, né? O homem superior exige tudo de si mesmo e nada dos outros. Mas esse não julgueis é porque, né, sempre houve esse entendimento na visão cristã de que o cara pode se arrepender e que você não tem que ficar detonando as pessoas por isso. Você tem que, inclusive, acolher elas nas suas faltas e acolhendo elas nas suas faltas, perdoar os pecados. Mas na visão atual é o contrário. Na visão atual, a moral não tem que ser clara. Você tem que falar que o errado é certo. Você não pode dizer que o errado é certo. E os vícios pessoais das pessoas têm que ser usados contra eles, ainda mais se eles contradizerem a visão política dominante. Ela é o oposto, ela é exatamente o oposto da visão tradicional. E a origem disso é, sem dúvida nenhuma, o puritanismo. O puritanismo é um certo tipo de moral, né? E aqui antes que as pessoas pensem puritanismo só com... puritanismo está falando que é um sinônimo de protestantismo. Não. O puritanismo é um certo tipo de protestantismo. E aqui, no geral, eu me refiro ainda mais a um puritanismo liberal, que já foi chamado por alguns autores que eu li de super calvinismo ou ultra calvinismo, porque é além do calvinismo. Porque o calvinismo fala da nação completa, né? Que todas as pessoas têm basicamente, da nação completa que eu quero dizer não é todos vão para o inferno, mas ele fala no sentido de que você tem essa força do pecado avassalador e tal. Mas aqui, essa visão puritana, ela sempre se manifestou na história, né? E ela passou para... Por que ela é tão dominante hoje? Porque ela é a visão dominante americana e os Estados Unidos dominaram o mundo, então agora todos são puritanos por colonização, né? O mundo foi colonizado globalmente pela visão puritana. E na visão puritana, essa visão puritana liberal, o vício é relativo. O vício depende, ele vai mudando com o tempo, que é o que eu falei previamente. Ele vai se alterando e ele é totalmente relativo. E quem é você para achar que X ou Y são errados? Então, basicamente funciona assim. Você não pode achar que tudo é errado e tal. Você não tem esse direito. Se tal coisa é errada, você não deveria fazer isso. Porque ao fazer isso, você julga os outros. Então, por exemplo, se você fala que... você fala assim alguma coisa, não, sexo antes do casamento, né, tem dois casais e tal, isso é errado. Imediatamente o puritano moderno, ele vira pra você e fala assim, não, você não pode falar isso, porque isso é julgar os outros, não julgueis. Não julgueis não quer dizer isso, não julgueis significa exatamente falar pra pessoa, não, sexo fora do casamento é errado, ponto.